Olá, boa noite. Eu sou a Isamara e Eu essa é sou a a Daniela. Daniela. Tudo bem com vocês? Com a gente, tudo bem. Então, eu descobri esclerose múltipla agora. E agora? Né, E agora? Dani? Vamos falar um pouco de como que é a descoberta da esclerose múltipla. Apesar que a gente sabe que a esclerose é múltipla, mas cada um tem a sua. São totalmente diferentes. Eu descobri em 2007, a Daniela descobriu em 2008 e a minha é bem diferente da esclerose múltipla da Dani. Então É, vamos comentar a respeito. E aí, então, Dani, como que você descobriu? como que eu descobri? Né? Cada um começa com um sintoma mais característico. Eu tive um episódio de neurite óptica, passou, e depois de algum tempo eu comecei a ter formigamento nas pernas e fraqueza nas pernas. Então, tipo, eu tive a neurite óptica em 2003, em 2005 comecei com os formigamentos, e aí só fui diagnosticar em 2008. Mas o que você sentia nessa neurite óptica? Que tem muita gente que não sabe o que é. Eu, por exemplo, não sei. E tem gente que tem, como que eles falam, diplopia, que fica vendo Esse eu duplo, sei. né? Esse eu sei que é, porque esse eu tenho. Eu não tive isso, eu tive neurite óptica, que minha visão ficou completamente turva. Eu não perdi a visão, nem comecei a ver duplo, mas ficou turvo. Sabe como se você tivesse, como se eu estivesse enxergando tudo através de um copo com água suja. Sim. Tudo turvo, embaçado, eu vi assim. E eu tive um febrão, febrão mesmo. Nossa, eu não tive febre. O meu foi tontura. Eu tinha muita tontura, daquela tontura que você vê o lustre que é fixo no teto girar. Espera aí, o lustre é fixo. Como que ele tá girando? Eu vi ele girando e isso me dava enjoo e eu vomitava. Tanto que eu perdi em uma semana 10 quilos, tomando Nossa, café da manhã, almoçando e jantando. Então, para cada um é diferente de um jeito. Tanto que achavam, como eu tinha tontura, que a minha era labirintite. Fiz até o exame no labirinto, mas não era. Era mesmo esclerose múltipla. Também causa essa tontura. Então, a então, esclerose é múltipla, gente, mas cada um tem a sua. Você é vê? particular, É, a minha é particular. totalmente diferente da esclerose da Dani. Até o começo, como que começou, vamos dizer assim, como que a gente, que levou a gente a ir para o médico tentar descobrir o que estava acontecendo. Sim. E aí, Dani, você foi E assim, primeiro em que médico? então, quando eu tive esse episódio da neurite, eu fui pro pronto-socorro, porque eu tava com febre e eu tava com a garganta inflamada também. E aí eu falei pro médico, eu tô com a visão turva. E ele falou: bom, isso não é por conta da febre, da garganta, né? Tem alguma coisa errada e me internou. Ele achou que eu estava com meningite. Como eu Meningite, estava, caramba, grave, hein? como eu estava com a garganta inflamada, ele me colocou no soro não, no cortisona na veia. Corticoide. E a gente sabe que o corticoide é o remédio para quando você está na inflamação da esclerose. Então, o que É. aconteceu? Passou completamente a visão turva. Então, naquele momento, eu não descobri que eu estava com uma neurite óptica, porque eu tomei o corticoide, passou a inflamação na garganta e passou a visão turva. Saí do hospital brigando, porque ele não queria me dar alta, porque ele queria que eu esperasse. Isso era um final de semana. Eu fui, tipo, pro hospital na quinta noite.
No sábado eu já estava zerada, né? Porque tomei corticoide na veia, né? Ele não queria me liberar. Não queria me liberar porque ele queria que eu esperasse o neurologista na segunda-feira para ver se eu estava com meningite. Aí eu falei, não vou ficar aqui internada esperando neuro nenhum. Saí do hospital, briguei e saí, tive até que assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, deixa que eu procuro um neurologista. E foi procurar um neurologista. Procurei um neurologista, fiz tomografia, fiz um negócio que chama mapeamento cerebral, que é um negócio chatinho, mas não deu nada. Aí o neurologista falou que eu tive um episódio de estresse. E eu não estava com meningite, coisa nenhuma, né? Estresse. Como passou? Passou. Só que em 2004, 2005, final de 2004, eu comecei a sentir esses formigamentos na perna e fraqueza. E aí minha perna ficou bem fraca mesmo. Eu comecei a andar tudo esquisito, que nem bêbada, e fiquei com os tendões dos joelhos inflamados. Tive que fazer tomar remédio para desinflamar e fiz fisioterapia. Mas antes dessa inflamação no joelho, eu procurei outro neurologista que também não descobriu que eu tinha esclerose múltipla e fui procurando. Passei no hematologista, passei no reumatologista. O reumatologista me diagnosticou com fibromialgia por exclusão, porque eu fiz um monte de exame de sangue, não deu nada, eu já tinha feito tomografia, não tinha nada, então por exclusão ele me diagnosticou com fibromialgia. Comecei a tomar remédio para fibromialgia, tomei uns 3 meses ainda. Não resolveu muito. Só ganhei uma gastrite. E aí, a partir daí, começou a ficar pior. Mais fraqueza nas pernas, mais formigamentos, e aí eu fiquei com os tendões inflamados. Aí fui no ortopedista, o tendão está inflamado. Dá-lhe anti-inflamatório. E aí, no anti-inflamatório, eu falava para ele, mas estou sentindo minhas pernas esquisitas e tal. Vou mandar você fazer fisioterapia. Fiz 10 sessões de fisioterapia, tomei 2 caixas de remédio anti-inflamatório e eu não melhorava. Continuava sentindo, quer dizer, a inflamação passou, mas eu continuava sentindo fraqueza nas pernas. E aquela onda de formigamento que ia e vinha. Até que já na segunda bateria de mais de 10 sessões de fisioterapia, o fisioterapeuta falou para mim, procura um neurologista, porque o que você tem não é ortopédico, é caso de neuro. Aí lá fui eu para o meu quarto neurologista. Esse neurologista, quando eu cheguei no consultório dele, fui andando até a mesa, né, da porta até a mesa dele, ele falou para mim, não senta. Aí mandou fazer aqueles testes que normalmente a gente faz a físio. Fecha o olho, toca o nariz, um dedo de cada vez, sabe? Fecha o olho, para frente, 6 passos para frente, 6 para trás, 6 para o lado, 6 para o outro. Aí ele perguntou para mim o que eu estava sentindo. Aí eu falei que eu sentia fraqueza nas pernas e um formigamento, que não era constante, que era que nem uma onda, ia e vinha. Aí ele falou para mim, sem exame, você tem um andar típico de quem tem esclerose múltipla. Eu quase caí da cadeira, porque eu nunca tinha ouvido falar. E ainda ele falou assim para mim, se não for isso, pode ser um tumor no cerebelo. Que Aí ótimo! eu olhei o olho desse tamanho, né? E fiquei pensando, meu Deus, eu torço para ser o quê? O que é menos pior? O que é menos pior? Aí ele falou, calma, vamos fazer exame. E aí esse neuro pediu ressonância. Quando eu voltei, ele falou, é esclerose. Aí eu perguntei para ele, isso é menos ou mais do que um tumor, né? O que era pior? Ele falou, não, o tumor é muito pior. Que a esclerose, ele já foi falando assim, não tem cura, mas tem tratamento. E eu sentia tanta fraqueza nas pernas e doía minhas pernas, porque estavam fracas, andando mal. E eu falava, mas tem remédio? Eu vou tomar um remédio, isso vai passar. Eu quero um remédio. Tava louca por um remédio. Aí ele falou assim: não, tem tratamento, mas não tem cura. Aí ele falou: também você não vai morrer por causa disso. Você vai morrer com isso, mas não disso. Vai morrer porque todo mundo morre, mas não por causa disso. Vai morrer com isso. Aí eu passei para outra pergunta: eu posso ser mãe? Eu morria de vontade de ser mãe. Ele falou: pode.
Só não recomendo você ter mais de 6 filhos, porque dá muito trabalho. Aí eu falei, então tá bom, né? Se tem remédio, eu vou poder ter filho, eu acho que vai ficar tudo bem. Tudo bem. Saí do consultório em 2008. Fui pesquisar no Google, que não era tão chat GPT que nem a gente tem agora, É, ou uma inteligência artificial. Fui pesquisar no Google. Primeiro site que me aparece, Bengala Legal, que era para você usar algum tipo de apoio para andar. E aí tinha bengala, andador, cadeira e cama hospitalar. Eu falei, meu Deus, é isso que vai acontecer comigo? Bengala, andador, cadeira e cama? Aí eu fiquei apavorada. Aí eu fiquei com medo. Eu não fiquei com medo de morrer, porque ele já tinha me falado que eu não ia morrer. Mas eu fiquei com medo de viver. Falei, como é que eu vivo com esse negócio? Como é que eu vou ficar bem com esse negócio? Minhas é. pernas já estão doendo, já estão fracas. É daqui ladeira abaixo. É isso. E eu via uma perspectiva horrorosa. Não tinha tanta informação que nem a gente tem agora. Tem grupo de esclerose para tudo quanto é lado, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É, Não tinha nenhum neurologista falando sobre esclerose no YouTube, como hoje tem o doutor verdade. Matheus, tem outros médicos também, tem um médico do Rio, tem um outro, sabe? Tem o doutor Guilherme também. Então, não tinha. E eu fiquei apavorada. Guilherme Olival, não esqueço o nome dele. Ele é da ABEM também. É, Não tinha. E ainda, esse médico que olhou para minha ressonância e falou: é esclerose, mas não é minha especialidade. Eu vou falar para você procurar um especialista em esclerose. Eu falei, mas quem, doutor? Eu já fui em todos os médicos do convênio, né? Quem? Aí ele me falou da ABEM. Eu cheguei na ABEM sem o diagnóstico fechado, porque só com um exame não fecha diagnóstico. é. Eu ouvi dar bem o seguinte: você tem que fechar o diagnóstico. Eu falei, mas como que eu faço? Me indica, me fala, me ajuda, né? E isso eu não tive na bem, tive que procurar aqui por meios próprios um médico, colega do meu pai, que falou para ele de um neurologista aqui em São Bernardo, que é professor da Fundação Santo André, que é o meu neurologista até hoje. E aí eu fui nele, ele olhou minha ressonância e ele falou, parece esclerose. Eu falei, parece? Ele falou, porque com um exame só a gente não fecha diagnóstico. É. Precisa do exame do líquor e eu ainda fiz o tal do exame do potencial evocado visual. É. Aí, depois desses resultados, que ele olhou tudo, ele falou assim, olha, se 2 exames desses 3 derem indícios de esclerose, a gente fecha o diagnóstico. O seu, os 3 deram. Então, não tenho dúvida. Gabaritou! Gabaritei, ó, 100%. Aí eu falei, tá. Aí ele começou a me explicar. Ele falou, tá vendo essas manchinhas aqui? Isso é esclerose. A sua visão lateral tá péssima. Você tem uma mancha bem grande aqui no nervo óptico. Isso aqui provavelmente se deve a uma neurite. Aí que eu entendi que Aí que você foi descobrir o que era aquela coisa que você teve. Aí que eu descobri. Porque nem o oftalmo, que eu passei em 2 oftalmos depois também. Eu explicava isso da minha visão. E eles falavam assim para mim: não, é que você é muito míope. E eu falava, eu sou muito míope desde criança, mas nunca tive isso. Aconteceu alguma coisa diferente, né? Não, é assim mesmo, porque vai piorando a visão. Que você não tem visão 100% e aí vai caindo a sua qualidade de visão. Foi essa a explicação que eu tive de oftalmologia. Detalhe, antes de eu descobrir que era esclerose, que esse episódio que eu tive antes de eu entender que foi um episódio de esclerose, uma neurite ótica, eu fiquei sem a carteira de motorista. Eu fui Mas renovar por quê? Só por causa da da, neurite? da visão. Já tinha passado a neurite. O que ela afetou na minha visão? Eu perdi um pouco a visão periférica. E aí, quando eu fui fazer o exame de vista para renovar a carta, eu não passei. Aí o oftalmo falou assim para mim: me traz um laudo do oftalmo particular que eu aprovo você. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque depois que eu tive essa neurite,
que eu perdi um pouco da visão periférica, eu não entendia isso, não sabia isso, eu bati o carro, né? Foi. Eu bati o carro deu perda total, quebrou o eixo, não aconteceu nada comigo. O Graças a policial Deus. que veio fazer a ocorrência falou para mim: você pode comemorar seu aniversário de novo, porque você nasceu de novo, não aconteceu nada com você e seu carro está todo arrebentado. Por que eu bati o carro? Também não entendia por quê. Eu achava que o caminhão que bateu em mim, imagina um caminhão daqueles tipo Scania, de levar container, batendo num Ford Ka. É um estrago, né? E eu achava que o caminhão que estava errado. Mas não era ele que estava errado. Eu estava com vários pontos cegos. E eu acabei jogando o carro um pouco na pista onde ele estava. Ele deu um Ai, totozinho no meu carro. Um carro muito leve, rodou na pista, bateu todos os lados, quebrou o eixo da frente, bateu nossa, em outro carro de passeio e acabou batido no guarda-reio. nossa. Então, por conta disso, depois desse episódio que eu tive a carta, né, não renovada, eu resolvi não renovar. Que É, aí eu já fiquei com receio, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí parei de dirigir. Antes de descobrir a esclerose, depois que eu entendi o que estava acontecendo comigo. comigo foi mais ou menos parecido, que eu já sabia que eu tinha esclerose múltipla, eu já sabia que a minha visão periférica estava com problema, mas mesmo assim eu dirigia. E aí ia levando vários retrovisores. Mas tudo bem, até o ponto que estava um dia com muito calor, o ar-condicionado do meu carro estava quebrado, então eu estava dirigindo com as duas janelas abertas. Eu, numa dessa, levei o retrovisor do carro que estava na minha direita. O retrovisor dele saiu, o espelho, né? Entrou pelo meu vidro que estava aberto e, por sorte, bateu na minha mão, cortou minha mão. Depois desse dia eu falei, não, vou parar de dirigir, porque imagina se o espelho, em vez de bater na minha mão, tivesse batido no meu rosto ou no meu olho. Sim. Então eu parei de dirigir nessa hora. Falei, não, não é só danos materiais agora. Então vai ser um pouco pior, é melhor parar. Parei de dirigir. Isso foi em 2010. Parei. Quem, ao contrário de você, quem me levou para o neurologista certo foi o oftalmologista. Porque na época, em 2006, eu tive um namorado que ele olhou para mim, falou assim, vai no oftalmo, que um olho seu vai e o outro demora para chegar junto. Eu acho que você está com algum problema de visão. Aí eu fui no oftalmologista, ele olhou meu olho e falou assim, você não tem problema nenhum de visão. Consulta um neurologista. Aí o neurologista pediu uma ressonância magnética, que creio eu, tomografia não vai nunca acusar esclerose múltipla, só uma ressonância magnética, que foi que ele pediu. E na ressonância saiu assim, possível esclerose múltipla. É isso. Aí eu fiz o líquor, fiz o teste evocado, mas não que nem você na particular, eu fiz nos membros inferiores para saber quanto tempo do pé demora a informação para chegar no cérebro. Aí ele, de posse desses exames, acusou esclerose. Detalhe, eu não sou que nem você, não gabaritei em todos não, porque meu líquor deu negativo para esclerose. Ó, Aí ele falou assim, ó, de acordo com a ressonância, com o teste bucado, infelizmente é esclerose múltipla mesmo, e você já perdeu a visão lateral, já era. E já era em termos, já eram algumas coisas, porque infelizmente a esclerose múltipla não tem cura ainda, só tratamento. Mas eu vivo numa boa. Você vive numa boa? Você foi até mãe, né? é. Então, eu por opção não quis ser mãe, é diferente.
gente, não foi por conta da esclerose, não. Foi opção minha, Isamara. Eu que não quis. Eu sempre Então, quis. Então eu eu queria não. saber se isso ia me impedir. É. Não me impediu. E hoje em Depois, dia não mais impede. Se tinha alguma coisa que era ruim antes, você tinha que parar de tomar, pelo menos na minha época, 2007. Tinha que parar de tomar o remédio, dependendo do remédio que você estava tomando. Hoje em dia não precisa mais, porque os remédios atuais estão bem avançados nesse sentido. tudo assim, né? Eu tinha uma expectativa, digamos assim, um plano de ser mãe. Eu queria ser mãe. Então, foi a primeira pergunta que eu fiz, se eu ia poder ser mãe. E Ô, ele disse que Dani, eu não lembro. Você chegou a amamentar? não. Não, né? Não. Durante a gravidez, eu não tomei a medicação da esclerose e quando a minha filha nasceu, eu não amamentei. Foi uma recomendação do neuro, porque ele disse assim: ele e a minha ginecologista, obstetra conversando, ela vai ter que voltar a tomar a medicação assim que o bebê nascer. E aí, para amamentar, muita coisa. O organismo pode não aguentar. E mesmo com a medicação da esclerose, ela pode ter um surto. Não vamos arriscar. E o leite também vai ser um leite com remédio para o bebê, É, né? que o bebê Então, vai estar tomando remédio que nem precisa. não precisa. Então, assim, quando a minha filha nasceu, antes de ir para o quarto, depois do parto, eu já tomei uma injeção que é para não descer o leite. Ah, aquelas coisas que sempre fala que a mãe tem que fica aquele colostro, tem que esperar descer o leite, que o neném vai chupando e aí vai. Eu tomei uma injeção para não ter nem isso. Entendi. Porque se eu tivesse leite, como eu não ia amamentar, ia empedrar. É. Como é que ia ficar? Então, tomei uma injeção, não amamentei. Minha filha foi criada nos leitinho Nos nomes da vida. desde pequenininha. Isso aí já sabia, no pré-natal já foi colocado isso, já foi conversado os médicos, né, com a família, isso. Eu até fiquei preocupada no primeiro momento, falei para o médico assim, mas como eu não vou amamentar? Todo mundo fala que é importante o bebê ser amamentado para a imunidade, para o desenvolvimento, e eu não vou amamentar minha filha. Aí ela falou assim, não se preocupa, você é uma pessoa saudável, não tem outros problemas além da esclerose, que não é genética, não vai passar diretamente para sua filha, então vai ser bem nutrida, e os leites que tem hoje no mercado para recém-nascido são muito bons e suprem bem essa questão. Tá bom. Né? Porque eu pensei que eu já ia ter que pegar a senha do banco de leite para amamentar. Ele falou, não vai precisar. Hoje esclerose múltipla. É uma doença difícil, mas hoje em dia tá tão mais tranquilo conviver com ela. Tá, tem horas que você chora, que você se desespera, não estou me excluindo disso, mas dá para respirar fundo e falar, nossa, toma um remédio, eu vou viver dentro do possível na tranquilidade. Até quando der, porque todo mundo nasce já com cartão carimbado para quando vai morrer, né? Para volta, né? Quando vai voltar, já vem carimbado. Você volta tal dia, tá? Só que a gente não sabe. Com esclerose múltipla, não é que a esclerose vai fazer você voltar antes. Não vai, se você seguir tudo à risca, fazer exercício. Porque isso é uma outra coisa, né? Que eu e a Daniela desistimos da fisioterapia porque a gente não via resultado. E aí só depois que a gente foi perceber que a fisioterapia não é para você ter um resultado na hora, é para você poder
lá na frente poder usar o que você ganhou com a fisioterapia, né, Dani? Exatamente. Quando você acabou, no meu caso, eu acabei de ser diagnosticada com esclerose. O médico falou: bom, você gabaritou, né? Tirou 10 aqui em todos os quesitos, é esclerose mesmo. E agora você tem que fazer uma fisioterapia e uma psicoterapia. Eu olhei para a cara dele e falei assim: e o remédio para minha dor nas pernas? Eu quero um remédio para minha dor nas pernas. Não, você tem que fazer fisioterapia. Que fisioterapia? Eu quero um remédio para passar essa sensação ruim. E eu não entendia. Porque, assim, são coisas que a gente vai ter que ir aprendendo. Que existe a fadiga, que existe essa questão de fraqueza muscular e que isso pode causar dor, que existe essa questão de você não ter equilíbrio e você começar a pisar errado, andar diferente, andar esquisitinho, né? E às vezes até andar como bêbado, completamente perdido, que você vai ter, no meu caso, tem um pouco de ataxia, isso atrapalha o seu equilíbrio, atrapalha a sua sensação de espaço, né? Que você perdeu a sua visão periférica, e quem não tem visão periférica tem dificuldade de enxergar profundidade. Então, muitas vezes você está do alto aqui, você vai descer uma escada, se não tiver corrimão, você pode cair. Por quê? Porque você acha que o degrau está numa altura e ele está em outra. É o que acontece comigo. Né? Então, assim, é um pacote de informação que você vai ter que ir aprendendo a lidar. Você não sabe como lidar. Para quem descobre já nos primeiros sintomas, é menos difícil. Não vou dizer que é fácil. É menos difícil, porque tá lá atrás nos primeiros sintomas e aí você vai lidando com um de cada vez. É. No meu caso, no seu caso, Isa, quando a gente fechou o diagnóstico, a gente já tinha um pacote de coisa para dar conta. Já. E aí? Detalhe, tinha um pacote de coisas e que a gente não sabia, não tinha Sabia. noção do que era, Não, como não sabia, cuidava. não sabia, não sabia. Aí eu fui para fisioterapia, toda, né? Achando que fazer essas besteiras de fisio não tá me ajudando em nada. Eu quero um remédio para passar a minha dor. E eu falava isso pro médico. Eu fiquei, antes de descobrir, eu fiquei viciada no dipirona. Eu tomava dipirona de 4 em 4 horas, porque eu sentia minhas pernas doendo, pesadas. Lógico, eu estava pisando torto, andando, deambulando, né? Andando com aquele. Com ataxia e com descoordenação motora. Então, sabe? E aí eu não entendia que isso era por conta da esclerose e que isso eu teria que fazer uma fisioterapia que não é uma fisioterapia qualquer, que eu vou ter que ensinar meu cérebro a refazer isso, que nem quando eu era criança, pequena. E eu não entendia isso. E aí eu achava aqueles exercícios da fisioterapia todos inócuos. Achava que aquilo não, sabe? Eu não vou fazer mais fisioterapia porque eu não estou de bengala, eu não estou de cadeira, eu não estou no andador, eu não vou fazer mais fisioterapia porque eu não preciso disso. O meu objetivo era, eu quero um remédio para dor nas pernas. Era só isso que eu pensava. O tempo todo. Tanto que meu médico fez uma terapia comigo de corticoide. Eu fiquei 1 ano tomando corticoide, via oral, para passar a dor nas pernas. E passou. Graças a Deus passou. Mas custou a minha rebandia, porque eu fui rebelde com a fisioterapia. E aí demorei para voltar para fisioterapia. Aí quando eu fui para fisioterapia de novo, tá um pouquinho pior. É o que a Gil fala. Tudo bem, você ganhou, você demorou meses, mas ganhou. Um dia que você não faz, você perdeu todos esses meses. Vão ter que começar tudo de novo. E é um processo mesmo, porque eu levei anos para entender, né? E é um processo difícil, porque passa primeiro pela aceitação. Você aceitar que tem um diagnóstico de uma doença que é crônica e não tem cura. Já é uma espada na sua cabeça. Você fala, bom, esse negócio aqui vai acabar comigo qualquer hora.
né? Aí você começa a entender que não vai acabar com você, mas que o remédio que você toma para ele não resolve a sua dor, não resolve a sua descoordenação. O remédio que você toma não resolve nada do que você... Ele faz um trabalho invisível, que é qual? Segurar o seu sistema imunológico para ele não atacar de novo os seus neurônios. Para você não ficar pior do que você já estava. Pior do que já está. O que Não vai você já melhorar tem, nada, mas que vai você já evitar tem que você não vai fique melhorar. pior. Não vai melhorar. O que você já tem é fisioterapia, psicoterapia, outros tipos de terapia, terapia ocupacional, enfim, a que for indicada no seu caso. Porque você tem que corrigir. É uma sequela que seu corpo já tem. E a sequela, o remédio não apaga. Ele só Quando eu fui evita diagnosticada, o que médico você tenha virou novos para... surtos. O que foi? Não, estou falando, ele não vai corrigir a sequela. Ele Ah, evita que você tenha novos surtos e fique com novas sequelas. quando eu fui diagnosticada, meu médico falou assim para mim: você vai ter que fazer pro resto da vida fisioterapia, terapia, o resto da vida. Depois eu descobri que é verdade, porque a gente não pode deixar o corpo parar, nem a mente parar. Exato, exato. E aí você começa a entender isso depois que você aceita e que você olha com carinho para você. Porque quantas vezes eu não briguei comigo mesma? Você conseguia fazer isso, por que você não consegue agora? Aquilo que no inconsciente coletivo todo mundo fica falando que é frescura ou que é preguiça, eu internalizava isso. É frescura e é preguiça. E não entendia o que estava acontecendo. Então eu só brigava com essas coisas. Quando você passa a entender por que elas ocorrem, e melhor, quando você passa a entender como que você tem que tratar delas, não é batendo de frente, falando, estou cansada, mas eu vou. Minha perna não está respondendo, mas eu vou. Ah, você vai cair. Você vai cair. Você vai desmaiar. Quantas vezes eu não desmaiei? Desmaiei mais de 10 vezes. Quebrei o punho, cortei o supercílio, fissurei o crânio. Quantas vezes? Dei luxação na costela. Ó. Cada coisa legal. Hã? Cada coisa legal. Cada coisa, mas é porque demorei para conseguir entender tudo isso. Eu falo para você que a parte mais difícil de entender foi por que essa porcaria desse remédio não melhora os meus sintomas. Porque Foi na a nossa parte mais cabeça, difícil também para mim. Tanto que não eu é. pensei Na em nossa cabeça parar. é assim. Você está com febre. Você toma o antitérmico, abaixa a febre. Eu estou com fraqueza na perna. Minhas pernas estão doendo. Eu tomo remédio, para de doer. E volta a ficar forte. Não é? É isso que você pensa, mas não é bem assim. Então, esse eu acho um desafio bastante grande da esclerose, porque é difícil a gente concatenar todas essas coisas, entender e colocar nos eixos, né? Porque ela é múltipla e ela podia chamar esclerose complexa. É muito complexo, é muito complexo. E é Então, mesmo. uma coisa que ataca o seu sistema nervoso central, que um ataca no olho, o outro ataca na audição, um ataca nos braços, outro ataca nas pernas, outro ataca em tudo. Como assim, né? É muito complexo. Em cada um ataca de um jeito. Tem gente que ataca tudo, tem gente que só toca uma coisa, tem gente que ataca umas 4, 5 coisas. Cada um é cada um. Demora pra gente entender isso, pra gente conseguir aceitar isso. É difícil, é muito mais difícil que conviver com esclerose, na minha opinião. A gente conseguir aceitar, se aceitar, do que conviver com a esclerose. Pelo menos eu, que já estou há 18 anos convivendo com ela, já, entendi mais ou menos como ela funciona e procuro ficar na minha. Bom, a minha parte eu estou fazendo. Faço fisioterapia, tomo remédio quando tem que tomar. A minha parte eu estou fazendo. Agora é com a esclerose e conseguir ter força para, se caso aconteça alguma outra coisa, que eu possa levar numa boa. Mas não é doença fácil não, gente. Não é E é não. assim, é dia a dia, né?
Eu posso dizer que hoje eu estou ótima. Eu cheguei aos meus 50 anos melhor do que aos 40, né? Porque eu estou andando sem apoio, consigo fazer o que eu desejo, as coisas que eu preciso, consegui até ir num show de rock, né? Isso para mim foi uma vitória. Mas hoje, sexta-feira, fez 30 graus à tarde. Eu estava no centro de Santo André com a minha filha. Ih, Saí da rua 1º de Maio e fui andando até o terminal para pegar caraca, para voltar em casa. como foi? Não é subida, é plano, beleza. Eu já fiz esse caminho várias vezes. Como foi hoje? Hora que eu cheguei no terminal, as minhas pernas estavam pesando 1 tonelada cada uma. Caraca, Fadiga, a nossa companheira, fadiga. Aí eu falei, meu Deus, mas por que eu tô tão fadigada, né? Andei de lá até aqui, não fui nem na academia hoje para falar assim, não, eu fiz muito exercício, já tava, né, meio cansada. Não fui na academia hoje, porque minha você filha só não foi para esqueceu o escola, detalhe da temperatura. resolvi dormir um pouquinho mais, né? E não fui, porque eu gosto de ir na academia logo cedinho por causa da temperatura. E aí eu sentei no banco para esperar o ônibus lá dentro do terminal e olhei esses relógios de rua que tem termômetro. Olhei no celular, temperatura 29, sensação de 30. Falei, tá explicado por que minhas pernas acabaram. Temperatura. E hoje fez um tempo abafado. Não É, é que estava um sol para cada um, não estava um sol para cada um. Estava até bem nublado, mas uma sensação de abafamento, é. porque a umidade do ar estava muito baixa, Tava quente, você não conseguia respirar, não vinha o ar. entendeu? Aí, porque minhas pernas cansarem tanto. E aí você ter essa noção que é isso, já dá uma consciência para você. Então tá, então vou ficar sentadinha aqui até o ônibus chegar. O ônibus chegou, por sorte estou no terminal, consegui sentar, sento e vim até aqui perto da minha casa. Hora que eu desci do ônibus aqui na minha casa, já não tinha mais nada nas Que pernas. bom, deu para recarregar a bateria. Deu para recarregar. Ponto positivo também, o ônibus tinha ar-condicionado. Oh, mas que legal! Entendeu? Que a gente começa a valorizar esse tipo de coisa. Ambiente climatizado ajuda muito, Muito. muito. Não é frescura, não é frescura. Não é lorota. Não é que eu tô querendo luxar. É que você se sente melhor. Ó, o percurso que eu fiz, estando no ambiente climatizado, sentada, já me recuperou. Pois é. Aí bebam água, olha da água que está passando. Também. Porque para equilibrar a temperatura tem que beber água também. Exatamente. Bebam água. E eu bebo só um golinho porque eu tenho bexiga neurogênica, que é outra coisa que ninguém fala. Quando você tem esclerose, provavelmente você vai ter também bexiga neurogênica. O que é a bexiga neurogênica? É quando o xixi sai do rim, vai para a bexiga, bateu na bexiga, abre o esfíncter. Você tem que sair correndo para o banheiro. Só que por que é neurogênica? Porque quem está mandando o comando é o cérebro, neurologicamente. Por isso que é neurogênica. E a gente tem a bendita da urgência urinária. Por quê? Porque bateu, abriu, você tem que sair correndo para não fazer na calça. Então, por isso que eu bebo pouquinha água. Mas tem que beber água. Vou até beber um pouco mais. É, mas é isso mesmo. Porque é uma outra questão também que foi difícil para eu conseguir realizar. Até porque, assim, bom, bexiga neurogênica, vou no urologista. Aí fui no urologista. Ele falou assim para mim: olha, quando você for no banheiro, você tem que fazer uma forcinha assim para sair todo xixi. Abaixa assim. Tá bom, eu faço isso. Mas dali a pouco tô com vontade de ir de novo. Aí me deu um remédio para tomar. Retemi. Não adiantou nada. E ainda me dava um efeito colateral horrível de ressecamento. Sentia a Deixa boca secura seca, na boca. a garganta seca, uma sensação horrorosa. E não segurava meu xixi. Aí você fica naquela, né? Aí não tomei mais o remédio. Procurei fazendo depois, né?
Depois que eu aceitei a fisioterapia pélvica para amenizar. Agora já passei com outro urologista que me deu um outro remédio que eu estou me sentindo melhor, que está me ajudando mais. Mas aí eu conheço pessoas que tomam Retemic que ficam muito bem. Por isso que é cada um com a sua, né? É muito particular, porque eu me dei bem com esse outro remedinho agora. E também com a fisioterapia pélvica, que está me ajudando bastante. Mas é assim, é uma construção da aceitação para ação. Que ação? Ação é assim, pensar o que eu posso fazer para melhorar. É fisioterapia? É fisioterapia pélvica? É tomar esse remedinho que vai ajudar? Sozinho não faz efeito, tá? É o remédio e fisioterapia. É isso. Também a fisioterapia sozinha não faz efeito. É remédio, fisioterapia, É. psicoterapia, é sono, é alimentação, é tudo. A gente tem que começar a olhar para você como um ser integral, entender qual é a sua necessidade, o que vai te fazer bem e o que vai deixar você melhor. Amém? Porque a gente tem várias, acaba ficando com várias sequelas por conta dos nossos pontinhos brancos da esclerose no cérebro, e a gente tem que aprender a lidar com elas. Você não vai parar de viver porque a sua bexiga está neurogênica. O que eu posso fazer? Posso tomar um remedinho? Posso fazer exercício? Posso usar um habeas corpus, uma fralda, quando eu tiver que ir num lugar diferente, quando eu não souber quanto tempo eu vou levar para ir no banheiro? Posso, por que não? Vai me dar mais conforto, mais segurança. Que nem Porque já eu, por passei exemplo. Ó, N só coisas. dá. Peraí, Dani, deixa eu só dar um exemplo. Não, pode falar, pode falar. Dia 27 agora eu vou ver um show de humor. 1h30 mais ou menos, que eu vou ficar dentro do teatro. Eu já vou com habeas corpus, que é aquela fralda calcinha. E já estou com outro remédio, que me ajuda a segurar um pouco mais. Então eu vou tranquila. Se eu não conseguir, eu tô com habeas corpus, com a fralda, mas eu já estou com outro remédio que tem me ajudado mais. Então, tranquilo. A gente não pode deixar de fazer coisas, porque eu estava deixando de fazer coisas por conta dessas dificuldades, que não são impossibilidades, são só dificuldades. Então, pronto, tá resolvido. Semana que vem, semana a outra, né? Dia 27, 29. Tô tranquila, tô já preparada psicologicamente e fisicamente. Ainda mais, né, Isa, que é um show de humor. É, A você vai gente rir e vai comprimir a bexiga. então, é um exercício, né? Então, É, você já sabe que pode ter um escapezinho. exatamente. Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Eu já vou prevenida, porque a gente tem que tomar cuidado que eu estava não fazer o que eu estava fazendo, me podando, cortando as coisas por conta de dificuldade. Mas são só dificuldades, gente. Vamos contornar as dificuldades para a gente continuar fazendo o que a gente quer fazer, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, Sim. né? Continuar vivendo, né, Isa? Exatamente. A Viver. gente não quer só sobreviver. Exatamente. E é isso aí. E agora vamos encerrando por aqui. Semana que vem estamos aqui novamente. E vamos ver, acho que a semana que vem vai ser para a gente rir um pouco. Faz tempo que a gente não ri, tá chegando no final do ano. Precisamos rir. E é isso aí. Verdade. Obrigada, Dani! Obrigada, Isa. Obrigada, gente. Pessoal, Tchau. não se esqueçam de se inscrever no Instagram EM Esclerosando, para a gente voltar a fazer lives por lá, tá bom? Muito obrigada e até semana que Obrigada. vem. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. É hora de dar tchau!